Fernanda de Almeida Pinheiro é especialista em assuntos jurídicos e também Eduardo Batista Correia, analista político. Boa tarde a ambos, obrigada pela presença. Eduardo, começo por ti. Estados Unidos a dizer, no fundo, aqui a dissecar um bocadinho esta acusação que vamos ouvir daqui a alguns minutos em tribunal, que vai ser lida e conhecida, ainda que nas suas redes isto já exista também, mas a dizer que estão apenas a cumprir a lei. Não há aqui nenhuma guerra. Os Estados Unidos estão a cumprir a lei. Os Estados Unidos estão, no fundo, a cumprir a lei dos Estados Unidos e, portanto, estão a sobrepor a lei americana. Entendem como a lei. A sobrepor a lei americana à lei internacional. E, portanto, no fundo, como a China já se veio queixar, os Estados Unidos não podem ser o polícia, o tribunal do mundo. No fundo, o que os Estados Unidos estão a fazer, de algum modo, é desmontar os parafusos dos alicerces que foram montados no século passado, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que garantiram alguma estabilidade neste mundo. Repararmos, no fundo, igual a Maduro. Maduro é um ditador, não há quaisquer dúvidas, um torturador, portanto é uma figura execrável. Mas quer dizer, igual a Maduros, há por esse mundo uma série deles. E os Estados Unidos não estão minimamente preocupados com os outros. Nem preocupados com Vladimir Putin, até apoiam Vladimir Putin nas suas incursões na Ucrânia. Mas Vladimir Putin não apoia os Estados Unidos, pelo menos a Rússia nesta... São pequenos jogos de poder. Obviamente que isto é um favor que Donald Trump também está a fazer a Vladimir Putin, porque de algum modo está a legitimar tudo o que a Rússia tem feito na Ucrânia. Agora, qual é o grande interesse dos americanos? As maiores reservas de petróleo no mundo estão na Venezuela. E, portanto, quer dizer, é de um cinismo, de uma hipocrisia absolutamente inqualificável, e aí não posso deixar de sublinhar a apatia dos governantes portugueses. O primeiro-ministro português vem, de algum modo, no fundo, olhar para o lado. O próprio candidato Marcos Mendes vem olhar para o lado. O que interessa agora é construir o futuro. Mas, quer dizer, dizem apenas que estão atentos àquilo que está a acontecer na Venezuela. Nós, no fundo, estamos também a legitimar o dia em que Donald Trump, com esta sua loucura, armado como mais ninguém está armado no mundo, com uma capacidade militar que ninguém tem, portanto, uma força bruta, de um bully, de um agressor, lembrar-se um dia de acordar e dizer, bom, a base americana nas Lajes permite-nos, no fundo, alargar o território ao resto dos Açores e, portanto, vamos entrar pelos Açores adentro, uma vez que lá os lisboetas do governo de São Bento, não é? Aquele Montenegro, não liga nenhuma e, portanto, nós é que vamos tomar conta dos Açores. Quero ver qual vai ser a postura do governo português. Portanto, é lamentável, é perigosíssimo o que está a acontecer. Mesmo o conceito que os Estados Unidos são um aliado de Portugal, no fundo, era um aliado de Portugal. Não podemos aceitar, nós, enquanto democratas, humanistas, defensores do direito internacional, não podemos admitir, no fundo, que Vladimir Putin esteja a invadir a Ucrânia, tal como não podemos admitir aquilo que Donald Trump está a fazer na Venezuela por interesses meramente económicos. Qual história? Quer dizer, todas as outras histórias são, no fundo, para compor um ramalhete para que o mundo possa, de uma forma mais pacificada, olhar para esta agressão. Não havia transparência na votação na Venezuela nas últimas eleições, mais de 150 países rejeitaram a legitimidade, o resto também Portugal, e a Europa não aceitou essa legitimidade, mas a verdade é que, dizem os Estados Unidos, não se pode ter o controle debaixo dos terroristas. O que é que os Estados Unidos estão aqui a fazer? Mas podemos ter o controle debaixo de nós próprios, não é? Portanto, o que está aqui em causa, segundo aquilo que diz os Estados Unidos, é que este senhor infringiu a lei e, portanto, deu-lhe a ele o direito de poder entrar dentro de um país. E estava prestes a atacar os Estados Unidos? Exatamente. Ou estava já a atacar os Estados Capturar Unidos? essa pessoa e levá-la a julgamento no seu próprio país, de acordo com as leis já agora desse próprio país, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, existindo um princípio na lei americana, que é o princípio Kerr-Frisbee, que permite, por exemplo, que mesmo que a pessoa tenha sido detida de forma ilegal, como é o caso desta detenção, poderá ser julgado por um tribunal americano. Depois há uma coisa curiosa que eu não sei se repararam relativamente à própria acusação de que é alvo Maduro. Não consta desta acusação a mulher de Maduro, curiosamente. No entanto, eles dizem que ela também cometeu os mesmos factos, mas não estão escritos, pelo menos na acusação a que eu tive acesso, não consta o nome da senhora. O que é também então curioso, ela está a ser como é que julgada nós porquê? Estamos a ser julgados sem conhecermos os factos que contra nós nos estão a imputar, não é? Portanto, que é uma coisa curiosa. Mas ela foi cúmplice, foi complacente, mas tem que estar escrito. não evitou que tudo isto acontecesse? De acordo, mas então tem que estar escrito. Tem que estar escrito e tem que estar tipificada a conduta, não é? Porque isto não é como nós queremos ou por outra.
eu tenho que dizer aqui, isto é como nós queremos, porque se nós temos o poder económico, se nós temos o poder bélico e se nós somos realmente a nação mais importante do mundo, no fundo podemos fazer tudo e legitimamos tudo, como disse o Eduardo e muitíssimo bem, tem que subscrever. Não é o Maduro que está aqui em causa, que de resto, como sabemos, é um ditador execrável, que não tem legitimidade nenhuma para exercer o cargo, mas então a pergunta que se faz é a seguinte, então mas porquê que os Estados Unidos estão tão incomodados com isto, não levaram o assunto ao Conselho de Segurança da ONU para precisamente terem uma ação concertada e colocar fim a esta iniquidade? Porque razão é que tem que os Estados Unidos intervir sozinho. Isso iria provavelmente questionar aqui o fator surpresa em todas estas... toda a possibilidade de sucesso desta ação. Mas o objetivo então não é garantir a paz ao povo da Venezuela nem a democracia. Para isso seria uma ação concertada. Com certeza, que é o que tem que ser e, aliás, legitimada pelo Congresso, porque ele próprio não tem legitimidade para declarar guerra sem o Congresso. Exatamente. Doutora, olhamos aqui para toda esta questão jurídica, até porque temos aqui uma moldura penal, não, uma ação penal diferente daquilo que estamos habituados a ver em Portugal. As autoridades estão a agir de forma muito célere. Em Portugal isso também acontece, mas é uma primeira presença a um juiz para ouvir e para ser aplicado as medidas de coação. É o que vai acontecer e aqui também é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Explique-nos. No fundo, aquilo que acontece aqui é eles vão declarar-se inocentes ou culpados, certo. E, portanto, vai ser determinada uma com certeza, vai ser declarado, até porque isso tem implicações, porque a partir do momento em que se declara culpado, depois já não pode voltar atrás na sua declaração. Não é? É tal questão de tudo o que disser é usado contra si. Pode ser usado contra si. Portanto, o sistema americano não tem nada a ver com o sistema português, felizmente. Porque eu considero que o nosso sistema naturalmente é muito mais robusto do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, que é isso que não é o poder do Estado só que conta, tem que contar o substrato daquilo que está ali, temos que provar, para além de dúvida razoável, que a pessoa fez e cometeu. Lá está, por isso eu pergunto o que é que está ali a fazer a mulher do Maduro, se nem sequer está escrito na acusação, e atenção que a acusação é antiga, esta acusação não é de agora. O facto de testemunhar, de ser complacente, de ser até o cúmplice, há moldura penal para esta situação? Sim, pode ser uma situação de cumplicidade, pode ser uma situação de coautoria moral. Portanto, isso não é por aí. O que nós temos é que, quando deduzimos uma acusação, temos que dizer concretamente quais são os factos que acusamos essa pessoa. Com certeza. Portanto, se nós não podemos levar ninguém a julgamento, olha, está aqui a senhora, mas ela no fundo não está indiciada por coisa nenhuma, eu não tenho aqui nenhuma acusação, ou só tenho aqui para 2 arguidos, mas para este terceiro não. Não pode dizer apenas que foi detida porque estava com o Presidente posto, não, mas então tem que estar numa fase processual diferente. Em Portugal seria assim, portanto ela pode na mesma ser detida. E parece que isso pode acontecer? Eu ali já não digo nada, não é? Pelos vistos ali pode acontecer tudo e mais um par de botas. Aliás, eu acho extraordinário como é que a senhora Procuradora-Geral vem defender, porque é uma técnica do direito, portanto há uma coisa que nós podemos defender politicamente, algumas opções, mesmo eu não concordando com elas. Agora, do ponto de vista da ciência jurídica, nós temos que ter princípios, não é? E não temos dúvidas nenhumas, por exemplo, que há uma clara violação do direito internacional, porque esta Carta das Nações Unidas não foi escrita por acaso, portanto, por acaso até é no dia do meu aniversário, mas em 1945, ainda eu não era nascido, e portanto ela foi construída precisamente para evitar este tipo de situação. Porque nós vinhamos da Segunda Guerra Mundial, tínhamos tido uma pessoa uma ordem no mundo, não é? Aí fazer invasões de vários países e custou milhões de vidas humanas. E nós não sabemos como é que isto vai terminar. Portanto, era bom também que as pessoas tivessem isso em linha de conta, não é? Portanto, nós estamos todos muito preocupados, não podemos ser como o governo português, só olhar para isto com atenção, não. Nós olhamos para isto com muita preocupação, porque estão-se aqui a inverter uma série de valores que nós tínhamos por consolidados do ponto de vista internacional. É verdade que nós assistimos a isto muitas vezes. Portanto, nós assistimos ali à China e à Rússia a falar de coisas que também, enfim, do ponto de vista da hipocrisia, também eles invadiram a Ucrânia, a China viola os direitos humanos todos os dias, não é? E 2 vezes ao domingo se fizer falta, e de forma que não se compreende este tipo de atitudes. E ambos apelam à libertação imediata de Nicolás Maduro e da mulher. Exato, mas depois quando estamos a falar de casos que têm a ver com eles próprios, portanto já estamos a cumprir a lei. Portanto há aqui uma dualidade muito grande, mas de facto há aqui coisas que são incontornáveis. Nós não podemos criticar, e os Estados Unidos, se quer realmente ser o líder do mundo livre, não pode agir de forma contrária à lei.
Preocupa-me também muito a posição muito pouco concertada da União Europeia. E isso é outra preocupação que me traz Até aqui. nas reações, muito pouco concertadas. Já lá vamos. Exatamente, completamente díspares, como se estivéssemos completamente num saco de gatos em que cada um faz... E isto não pode ser a União Europeia, não é? Portanto, nós assinámos tratados, é verdade que cada país tem a sua autonomia, mas temos um Conselho da Europa e, portanto, ele tem que ser respeitado e tem que tomar uma posição concertada com todos os países. E que, de resto, também não temos... a que não temos assistido a essa união de força por parte da União Europeia a condenar quer a agressão na Ucrânia, quer a agressão em Gaza, a situação em Gaza, enfim, a guerra em Gaza, e agora aqui também, porque temos o Presidente do Conselho Europeu a dizer que de facto não se pode, que mostra preocupação e respeito pelo direito internacional, é preciso haver essa concertação e António que Costa, estamos a falar de exatamente António Costa, e que a líder diplomática europeia está em articulação com as autoridades a tentar perceber o que se passa, mas depois a Presidente do Parlamento Europeu a dizer que o povo venezuelano merece liberdade depois de tantos anos de opressão. É lamentável. Ou seja, é lamentável que, no fundo, esta subserviência de alguns líderes europeus, onde está Luís Montenegro, nessa lista, a Donald Trump, a dizer apenas que está a ver com atenção. No fundo, passando por cima das normas mais básicas do direito internacional. E, evidentemente, não está em causa que Nicolás Maduro era um ditador, não está em causa que Nicolás Maduro estava de forma pouco legítima ou não legítima no poder. Agora, o que está em causa é a forma como nós, no mundo, decidimos, há quase 100 anos atrás, no fundo, articular posições de modo a que estas atitudes de ditadores... Donald Trump é um ditador, já ter sido eleito é um ditador, todo o seu comportamento é um comportamento de ditador. Não podemos aceitar que os Estados Unidos de hoje possam ser comparados com os Estados Unidos de há relativamente pouco tempo atrás, e, portanto, não estamos perante uma democracia. E, portanto, não podemos, no fundo, olhar para a realidade com lentes diferentes de acordo com quem monta essa realidade. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que, no fundo, as mesmas ações têm consequências ou leituras diferentes por parte dos agentes europeus, dependendo do seu ator. Isso, no fundo, descredibiliza completamente a posição dessas pessoas. Descredibiliza a confiança que podemos ter nos líderes europeus, descredibiliza, no fundo, o discurso dessas pessoas. E, portanto, no fundo, infelizmente, a Europa está carregada de políticos que são pouco senadores, são pouco estadistas. E, portanto, a União Europeia é muito pouco união, é muita desunião. E, infelizmente, esta desunião está carregada de gente que vê os seus interesses mais pequenos à frente do interesse global. É lamentável. Isso não são boas notícias para a Europa, não são boas notícias para nós portugueses.